Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 26 a 38, diz assim: predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Curvemos nossa fronte, queridos, falemos com o nosso Senhor mais uma vez. Santo Deus, que a tua palavra, Pai, frutifique nos corações e que em nome de Jesus, Pai, teu Santo Espírito paire em nosso meio. Tu abras, Deus, nossas mentes, ouvidos, corações, para entendermos, Deus, a tua palavra, aquilo que tu queres para nós e de nós nessa manhã. Em nome de Jesus choramos. Amém. Queridos, os eventos que acabaram antecipando e consumando o nascimento de Jesus aqui nesse mundo foram todos revestidos de uma atenção até mesmo interessante. Por um lado, algo muito espetacular, grandioso, e por outro lado, algo até mesmo simples e comum. A vida de Jesus, queridos, ela foi toda assim. Sempre teve um lado espetacular, seu poder, milagres, a sua divindade, mas também houve um outro lado, o lado humilde, simples, o lado humano. Sua humanidade, queridos, e os eventos que descrevem o nascimento de Jesus se revestem sempre dessas duas situações. Ao mesmo tempo que mostra algo tão espetacular, tão grandioso, como os anjos enviados, cumprindo missões, tarefas, para que se fosse anunciado o nascimento de Jesus, por outro lado, tudo acontece de forma simples, descrevendo quem eram as pessoas, os nomes daqueles que foram enviados, no caso aqui o anjo, cujo nome era Gabriel. E o nosso texto, queridos, ele é normalmente chamado do relato da Anunciação. O anjo Gabriel foi enviado para anunciar a Maria que ela teria então um filho. Maria era uma jovem virgem judia, prometida a um outro jovem, José, descendência de Davi. Ela morava em Nazaré da Galiléia, uma cidade que ficava ao norte da Palestina, próximo da fronteira com os pagãos, países gentios. A anunciação se deu quando Isabel, parenta de Maria, encontrava-se no 6º mês de gravidez, como nós observamos aqui. Mantenha sua Bíblia aberta nos versos 26 e 27, que acabamos de ler. O anjo Gabriel, então, entra no local onde Maria está e anuncia que agora ela vai conceber do Espírito Santo e que o ente que nascerá dela será o Messias esperado pelos judeus, será o Filho de Deus. Maria, a princípio, ela fica atemorizada com toda aquela situação, e de temor ela passa a uma curiosidade, perguntando como isso vai acontecer, e termina submetendo-se totalmente à vontade de Deus, conforme lemos no verso 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra.
E, queridos, o objetivo de Lucas aqui, quando ele registra essa passagem que lemos, de 26 a 38, era dar uma exposição mais detalhada dos fatos que ocorreram entre eles, conforme vemos no início desse evangelho. Muitos estudiosos entendem que a fonte de informação de Lucas, o evangelista, o escritor dessa carta, foi a própria Maria e as pessoas também próximas a ela. O objetivo de Lucas, então, queridos, era deixar claro como foi o nascimento daquele que é o protagonista, não só desse evangelho, mas da Bíblia inteira, a pessoa central de toda a Bíblia, Cristo Jesus. Nesse sentido, queridos, passaremos a observar aquilo que o anjo Gabriel nos ensina a respeito de Jesus. Por isso proponho o tema Jesus, o homem-Deus. E a primeira verdade, queridos, é que o filho de Maria seria humano. Apesar de até parecer estranha essa afirmação, muitos ainda no primeiro século questionavam que ou ele seria humano ou Deus, não podendo ser os dois ao mesmo tempo. Veja comigo então, queridos, o verso 31 na sua Bíblia. Eis que conceberás, ou seja, Maria engravidaria de forma absolutamente normal e daria à luz a um ser humano, a uma pessoa, assim como nós, teria um corpo, uma alma, uma mente. E segundo, queridos, esse homem nasceria de Maria, teria a missão, então, de salvar pecadores. Veja, queridos, o verso também 31. A quem chamarás pelo nome de Jesus. Era um nome comum daquela época, que significa a salvação pertence a Javé, a Jeová, a Deus, o Deus de Israel. O nome de Jesus já nos aponta o motivo de sua vinda ao mundo. Ele virá para salvar o seu povo dos seus pecados. Mais tarde, o anjo diz a mesma coisa a José, porém, quando agora ele fala a José, o anjo ainda enfatiza que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, já no nome de Jesus estava ali revelada a sua missão. Seu nascimento era um nascimento comum, como foi o de qualquer um de nós, porém a sua missão foi diferente de qualquer outra, de qualquer ser humano. E após o anjo enfatiza então 5 coisas a respeito de que Jesus seria um homem tão especial, um homem tão diferente, queridos. Verso 32, ele seria grande, ele seria distinto, seria diferente, notável diante da humanidade, em que pese ele ser homem como nós, havia algo nele que o faria diferente dos demais. Ainda no verso de número 32, a segunda verdade, sua relação com Deus seria tal que ele chamaria Deus de Pai, Filho do Altíssimo. Somos todos, queridos, filhos do Altíssimo. Porém, aqui o sentido ele é diferente daquele que é aplicado a cada um de nós. Ele seria o Filho do Altíssimo. Isso nos remete então ao Antigo Testamento e às várias profecias ali contidas dos profetas de Israel que anunciavam a chegada daquele que seria então o Filho de Deus. O anjo aqui usa propositalmente a linguagem das profecias do Antigo Testamento. Nossa terceira verdade, Rei dos judeus e herdeiro do trono de Davi, versos 32 e 33, nós lemos isso. E lá, queridos, em 2 Samuel 7, 12 e 13, Deus aparece a Davi e lhe faz a promessa de que de ti virá aquele que vai se sentar no trono do meu povo para todo o sempre. Essa profecia não tem a ver com apenas o Israel do Antigo Testamento, mas sim com todo o Israel de Deus, queridos. Se refere ao povo de Deus de todas as épocas. Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, queridos. Ele reinará sobre todo o povo de Deus para todo o sempre. Verso 33, o seu reinado não terá fim. Não é um reinado físico, comum, mas é um reinado que se dará para todo o sempre. Quando Cristo haverá de reinar sobre o seu povo
pela eternidade afora. E quinto lugar, querido, ele será o próprio Deus. Versos 34 e 35 nos mostram isso. O filho de Maria seria gerado de forma sobrenatural pelo Deus Altíssimo, que mandaria o seu Espírito Santo, sem a participação de seu marido ou de qualquer outra pessoa. O anjo aqui faz uma alusão lá a Gênesis 1:1, quando lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Assim se inicia o processo da criação. Aquele mesmo Espírito que estava lá, viria agora aqui sobre Maria e criaria nela, geraria nela esse ser, essa pessoa, distinta de todas as demais. O Filho de Deus não foi, querido, gerado ali, mas ali ele assume a sua natureza humana. É um milagre, um processo sobrenatural e extremamente profundo. Deus Filho já existia desde toda a eternidade, porém, naquele momento, ele se faz um como eu e como vocês, queridos, um como nós. O resultado é que, como o anjo nos diz duas coisas no verso de número 35. Primeiro, o ente que haveria de nascer seria santo, sem pecado. Na sua concepção, foi preservado de herdar a natureza pecaminosa de Maria, consagrado a Deus. Santo significa separado mesmo. Ele foi separado, consagrado ao Senhor. Em segundo, ele seria chamado Filho de Deus. Sua natureza seria divina, da mesma natureza de Deus, um com o Pai. Os filhos herdam de seus pais características, e Jesus, queridos, ele não foi diferente. Aquele que foi gerado no ventre de Maria seria o próprio Deus, sua natureza, portanto, divina. Ou seja, ele é igual a nós porque é filho de Maria, assume nossa natureza humana, com todas as fragilidades que essa natureza humana contém, mesmo assim, sem pecar, e ao mesmo tempo, ele é Deus. Deus feito gente, Deus feito homem, ali no momento da concepção. Percebemos claramente aqui, queridos, a Trindade representada nesse momento. O Pai envia, o Espírito gera no ventre de Maria e permite a encarnação de Deus Filho. Na concepção do Salvador ao mundo, a Trindade, toda ela envolvida nesse ato maravilhoso. Em Romanos, queridos, 3 e 4, quem puder, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versos 3 e 4. Lemos assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto aponta que Cristo, segundo a sua divindade, foi designado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, e conforme a sua humanidade era segundo a carne. Nesse texto, a palavra grega que é traduzida como carne significa natureza humana, não simplesmente, tão somente o corpo ou a parte física de um ser humano. É importante que se note que, quanto à sua humanidade, Jesus Cristo veio da semente da Virgem, pois ele, segundo a carne, como lemos, veio da descendência de Davi. O texto ainda se refere à sua natureza divina, pois diz: foi designado Filho de Deus, pela ressurreição dos mortos. É importante que o texto tenha dito que ele foi designado ou chamado, não exatamente feito o Filho de Deus. Ele sempre foi, essencialmente, em sua essência, Filho de Deus, mas foi chamado Filho de Deus quando se deu a sua ressurreição. Ele é o filho de Davi, segundo a sua humanidade, e filho de Deus, segundo a sua divindade.
A nossa confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 8º, segundo parágrafo, ela diz o seguinte, com relação a essas duas naturezas do Redentor, as duas naturezas de Jesus. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, tanto a divindade quanto a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só, sem conversão, composição ou até mesmo confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, um único mediador. É importante para nós defendermos que ele é humano. Como falamos, no primeiro século havia uma seita dentro do próprio cristianismo, os gnósticos, que defendiam que Jesus não era humano, mas possuía apenas a aparência de humano. Quase que uma espécie de uma projeção holográfica. Entender que Jesus era humano e herdou características de Maria, menos o pecado, é importante para nós porque a promessa que Deus fez de que um dia viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente foi feita à mulher, dizendo: um descendente seu virá esmagar a cabeça da serpente, como lemos lá em Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho. Deus também disse a Abraão que um descendente dele viria, e nele seriam benditas todas as nações da terra. Deus também disse a Davi que um dia um descendente dele sentaria em todos os tronos da terra. Era preciso um homem como Adão para fazer certo aquilo que o primeiro Adão fez errado. Por isso Jesus, então, ele é chamado o segundo Adão. Era preciso, queridos, um representante da humanidade para carregar a culpa sobre si e morrer de verdade na cruz pelos pecados dos homens. Era preciso que isso ocorresse, mas também é importante que ele seja de fato, entendamos que ele de fato é divino e enfatizemos a sua divindade. Era preciso que se cumprisse perfeitamente as exigências da lei, porque só Deus poderia cumprir o que Deus determinava. Tinha que ser divino para que sua morte fosse em favor dos outros. Se ele fosse humano, sua morte valeria somente para ele. Mas se a sua morte, a morte dele fosse de um homem-deus, aí sim ela teria um valor infinito, e pode ser agora transferida, poderia ser imputada a mim e a você. O que ele fez na cruz pode ser transferido a nós e a milhões de outras pessoas, porque era Deus homem quem estava morrendo na cruz, e não simplesmente um ser humano como eu e você. Precisava ser divino para ressuscitar e viver eternamente como um intercessor e mediador. Se negamos uma dessas duas naturezas de Cristo, cairemos em um desses erros que foram cometidos ao longo de toda a história, e o resultado é diminuir, queridos, a pessoa de Jesus, diminuir a sua obra redentiva, diminuir a sua capacidade de salvar. Pode-se, portanto, diminuir ou até mesmo anular a mediação entre ele, Deus e você. Então, queridos, qual seria a atitude que a Bíblia ela requer de nós para com o Filho de Deus, nessa manhã, aqui, nesse dia? Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o centro da Bíblia, o centro das nossas vidas. Primeira atitude, que creiamos nesse relato, que Ele é Deus encarnado, que nasceu de forma milagrosa, que nasceu e morreu para salvar pecadores como eu e como você. Segundo, que creiamos que sua morte e ressurreição são a única maneira pela qual nós podemos nos salvar dos nossos pecados. Não há outro mediador, não há outro que seja igual a Jesus, sendo Ele, portanto, aquele que pode salvar perfeitamente os seus.
Terceiro, queridos, que nos arrependamos de nossos pecados e que sigamos como o Mestre e Senhor aqui nessa vida. Quarto, que o adoremos como Deus e que demos a Ele o primeiro lugar, o lugar de primazia nas nossas vidas. Em quinto lugar, que falemos dEle com entusiasmo, com alegria aos nossos familiares, vizinhos e aqueles que estão ao nosso redor. Sexta atitude, que estejamos entusiasmados com Ele, que Ele seja a razão de ser da nossa alegria, da nossa existência, o consolo no momento da tribulação e do sofrimento. E sétima atitude, que a pessoa de Jesus domine de fato a sua vida, a vida da igreja, a vida do povo de Deus. Seu destino, queridos, eterno, depende disso. O seu destino eterno depende disso. Temos um vídeo, queridos, vamos assistir. Peço auxílio aos irmãos na projeção. Um vídeo que fala um pouco a respeito do que já trabalhamos nessa manhã. Foi assim que acreditei. A neve descia gélida e lentamente. Todos se preparavam para um culto no Natal. Um chocolate quente no conforto de uma poltrona era tudo o que me bastava. "Vamos conosco", ela me disse. Eu não me dava conta como sua voz era sempre doce e amorosa, um carinho para a alma. Ignorei seu convite. Queria apenas ficar ali, me aquecer, sem ouvir histórias que não faziam sentido. Por que alguém tão grande se faria pequeno? Por que se preocuparia? Saíram. Eu, perdido em meus pensamentos, inquieto. Por que tão incomodado? Precisava apenas me aquecer, repousar meus pensamentos. E quando achava que conseguiria, aquele som perturbante me tirava o sono. Eles queriam entrar, queriam se aquecer, não podiam. Eu tentei avisá-los, não me ouviam. Acenei, mas não me viam. Desviavam e me ignoravam. Estavam se machucando e não paravam. Por que não me deram atenção? Se ao menos eu fosse um deles, eles me ouviriam. Eu não conseguia me mover. Foi assim. Foi por mim. Ele se fez um de nós. Por nós. As lágrimas que caíam me aqueciam o coração. Pude sentir o conforto e a paz que buscava. O que tanto me incomodava deixou de existir. E hoje é Natal. Estou com eles reunidos, me lembrando daquele que se lembrou de mim, que se fez um de nós, para que pudéssemos estar com Ele. Achei nele paz e Ele me fez novo.
Quem é Jesus, queridos, para você? Qual a sua atitude com relação a Ele? E a Bíblia é muito clara, queridos, com relação a Deus, a Cristo, nesse ponto. Quem crer nele será perdoado e será salvo. Mas quem não crê já está condenado pelos seus próprios pecados. Sua incredulidade lhe afasta do único que pode te salvar, o único que é poderoso para perdoar os seus pecados e te reconciliar com Deus. Vamos orar, queridos. Curve a sua fronte. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu Filho, de forma tão amorosa, tão carinhosa, se fez um de nós. Se fez um de nós por nós. E se aqui hoje, Deus, estamos celebrando o Seu nascimento, se hoje, Deus, nós somos chamados, igreja Tua, Teu corpo, é porque de fato esse sacrifício não foi vão, é porque de fato a Tua doce voz, Pai, falou aos nossos ouvidos, e aqui estamos, Senhor. Que possamos nos lembrar, Pai, sempre com alegria, com entusiasmo, o que Cristo fez por nós, da sua humilhação, de tudo que Ele passou por amor. Ó Deus, que Tu perdoes, Deus, os nossos pecados, tantas e tantas vezes, Deus, que ao pecarmos nos afastamos de Ti, Senhor, do Teu amor, e que Tu possas, em nome de Jesus, aumentar a nossa fé, a nossa comunhão contigo. E se há, querido Deus, aqui alguém que porventura ainda não conhece a Cristo, que ainda tem dúvidas com relação ao seu nascimento, com relação à sua pessoa, que Tu, em nome de Jesus, habite nesse coração, transforme, Pai, esse coração e que Tu possas, Pai, fazer com que essa pessoa creia e entenda que não há outro. Tantos e tantos já vieram ao mundo, já fizeram coisas boas, mas só um nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou e está vivo hoje aqui. E celebramos o Seu nascimento. Ser com cada família, cada lar representado, Deus. Em nome de Jesus choramos, Senhor. Amém.